Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Amém. Aleluia. Se Jesus está feliz com você, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Amém, amados? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Trago saudações da Igreja Batista Peniel de Patinga e quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1, e no capítulo 4, versículo 14, vamos falar sobre o poder da confissão. É uma palavra que eu tenho refletido nos últimos dias, e como é importante a confissão. A confissão, irmãos, ela é algo realmente maravilhoso. A confissão traz libertação, perdão de pecados, cura da alma. Quantas pessoas às vezes estão doentes da alma porque se fecham, não se abrem, não confessam aquilo que está machucando. E nos últimos dias o Senhor me trouxe esse texto, uma reflexão sobre o poder da confissão, e eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, amém? Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz assim, quem achou diga amém. Diz assim a palavra de Deus: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da confissão, Jesus. Amém? Então, o escritor dos Hebreus está dizendo para a gente considerar o apóstolo e sacerdote da nossa confissão. Como é que ele se chama? Agora vamos lá no 4,14. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade. Ó Deus, como é bom adorar, exaltar e bendizer o teu nome, porque o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. E já podemos sentir a tua presença. Agora, Pai, fale conosco. Fale ao coração da tua igreja, da tua noiva, aquilo que a tua igreja precisa ouvir, aquilo que nós precisamos, ó Deus, ouvir. E que o Senhor, Pai, venha abrir os céus nesta noite, ó Deus, e que a glória do Senhor possa subir e descer neste lugar. Que seja uma noite de cura, que seja uma noite de libertação, que seja uma noite de salvação para a glória do teu nome. Eu te peço, em nome de Jesus, te agradeço. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem se sentar. Amados, nós vamos falar sobre o poder da confissão. E eu estive olhando no dicionário Aurélio, né? Confessar é declarar, revelar, reconhecer. Mas, irmãos, no hebraico, né, a palavra ela tem alguns significados interessantes. A palavra zahar ou zakar é o radical da palavra Zacarias, do profeta Zacarias, está ligado à confissão. E a palavra zahar, ela significa pensar, declarar, recitar. Mas existe outra palavra também no hebraico chamada yada, que é dar graças, confissão e louvor. Eu achei interessante esse significado, porque dar graças, confissão e louvor a Deus. Louvar também é confessar no hebraico. E no grego, né, vem do grego do verbo querisso, que significa proclamar, anunciar, pregar. É que surgiu a palavra querigma, pregação. Então, amados, nós fomos chamados para pregarmos a palavra. Nós somos o povo da confissão. E eu fiquei pensando, amados, como é importante a confissão na vida do crente. Como é importante a confissão na nossa vida diária. Quantas pessoas estão precisando simplesmente de ouvir uma palavra. Quantas pessoas estão simplesmente precisando de confessar a palavra para
serem instrumentos nas mãos do Senhor, para experimentarem um milagre sobrenatural de Deus. E essa noite eu quero compartilhar com os irmãos sobre o poder da confissão. Em primeiro lugar, amados, não há salvação sem confissão. A confissão redunda em salvação. Não tem como alguém ser salvo, experimentar a salvação que é em Cristo Jesus, sem confessar a Cristo. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo, que nós devemos reter firme a nossa confissão. Devemos considerar Jesus o nosso apóstolo e sacerdote e reter firme a nossa confissão. É muito comum quando alguém aceita Jesus, a pessoa sempre está falando, confessando. É muito comum a pessoa, quando passa pelo encontro, confessar os seus pecados. Nós aprendemos que pecado tem nome e nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. Mas, amados, há uma tendência a nós ignorarmos esta ferramenta tão poderosa que é a ferramenta da confissão. Sem confissão não há salvação, porque o arrependimento se manifesta na confissão. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28, 13, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não há como nós experimentarmos a salvação em Cristo Jesus sem confessarmos a Cristo. Mateus nos céus, aqueles que me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai que está nos céus. 1 João 2, 23, aquele que nega o Filho não tem o Pai, aquele que confessa o Filho tem juntamente o Pai. Quem nega o Filho não tem Deus, o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, ele tem o Pai juntamente. E vários textos da Bíblia nós encontramos sobre a importância da confissão. E quantas vezes nós nos calamos diante da sociedade, diante das pessoas ao nosso redor, e não confessamos a Cristo. Porque quando nós não confessamos, nós estamos o negando, irmãos. E se nós não confessamos a Cristo, nós estamos abrindo mão da nossa salvação que há na sua pessoa. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e no seu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amados, não pode haver salvação se não retermos firmes a nossa confissão. Quem não confessa a Cristo, quem não é testemunha de Cristo, não pode experimentar a salvação que há na sua pessoa. E em primeiro lugar, mas eu quero dizer para os irmãos, nós precisamos confessar a Cristo. Nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de pregar. Nós temos que falar de Jesus em todo o tempo, as maravilhas que Ele fez, que Ele está fazendo e que Ele ainda fará em nossas vidas. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Jesus precisa ser o motivo da nossa confissão, a razão da nossa confissão. Geralmente quando estamos no início da nossa caminhada cristã, nós falamos de Jesus para todo mundo. Todo mundo que está ao nosso redor ouve falar sobre Jesus, não é assim? As primeiras experiências, o primeiro encontro com Deus, o batismo com o Espírito Santo, mas o tempo vai passando. E nós temos uma tendência a nos calarmos. O diabo, ele quer calar a igreja. O diabo, ele quer nos calar, sabe por quê? Porque uma pessoa que não confessa a Cristo, ele não pode experimentar a salvação. Em primeiro lugar, a confissão, ela traz salvação debaixo das suas asas. Não há salvação sem confissão. E eu pergunto, como está a sua vida diária? Você tem confessado a Cristo? Você tem falado de Jesus em todos os lugares? Para os seus filhos, na sua casa, andando pelo caminho? Nós temos confessado a Cristo verdadeiramente como nosso Senhor e Salvador. Amados, o segundo benefício que a confissão traz sobre as nossas vidas é que a confissão, ela desata o sobrenatural.
A confissão, ela atrai milagres. Não existe milagres sem confissão, sem declaração da palavra de Deus. Nós queremos experimentar milagres, nós queremos ver o Senhor operando na igreja, mas muitas vezes Deus não opera porque nós não estamos confessando a palavra de Deus. Porque a confissão, irmãos, ela atrai o sobrenatural. Quando nós abrimos a nossa boca, os céus se movem. Há um poder quando nós falamos da palavra de Deus às pessoas. Há um poder quando nós confessamos a palavra, e este poder é liberado sobre o doente, sobre o enfermo, sobre o oprimido, sobre o endemoniado, sobre o encarcerado. Muitas pessoas não são curadas, não experimentam milagres em suas vidas, porque na verdade elas não ouvem a palavra, elas não ouvem. Por isso que a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 8, amados, que a criação, ela espera a manifestação dos filhos de Deus, com gemidos, com dores de parto. Que manifestação dos filhos de Deus é esta? Citada em Romanos capítulo 8 pelo apóstolo Paulo, senão a nossa confissão. Em Mateus capítulo 17, verso 20, Jesus estava lidando com uma situação, havia descido do monte da transfiguração, e quando ele chega lá embaixo, havia um menino lunático, um menino que caía no fogo, que caía na água, que era atormentado por espíritos malignos, e os discípulos de Jesus não conseguiram realizar o milagre, não conseguiram expulsar aquele demônio. E é interessante porque Jesus, ele disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vocês vão sofrer ainda? Traga o menino até mim. E Jesus, ele disse aos seus discípulos naquele momento, que eles não haviam, os discípulos tiveram dúvidas, por que eles não tinham conseguido expulsar aquele demônio. E Jesus disse aos seus discípulos: olha, é por causa da vossa pequena fé, porque se a vossa fé for como um grão de mostarda, Mateus 17, 20, vocês direis àquele monte, saia daqui e vai para acolá, e isso acontecerá e nada lhe será impossível. Ou seja, que Jesus estava dizendo que a nossa fé precisa ser expressa, a nossa fé precisa ser confessada, para que haja o milagre, para que possamos vencer o diabo. Irmãos, não há como o crente vencer o diabo, senão por meio da confissão da palavra de Deus. E naquele momento Jesus venceu aquele espírito maligno, aquele espírito imundo, através da palavra. E nós vencemos o sobrenatural de Deus, os milagres de Deus se manifestam quando nós confessamos a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, porque diante da morte eles não tiveram a sua vida por preciosa, eles não temeram a própria morte. Então a vitória do crente vem pela confiança no sacrifício de Jesus e através da sua confissão pública. O diabo é vencido quando nós confessamos a palavra. Crente que não confessa a palavra, irmãos, é um crente derrotado. Crente que não tem a palavra, que não conhece a palavra, que não tem a palavra no coração, que não tem a palavra na sua mente, que não lê a palavra, que não medita na palavra, que não estuda a palavra, que não medita nela de dia e de noite, é um crente derrotado. Porque o único instrumento que nós temos para vencermos o diabo é a palavra de Deus. Efésios 6, de 10 a 20. Toda a armadura de Deus, do capacete à sandália, ao escudo, é apenas para protegermos a nossa vida, a nossa mente, a nossa fé. Mas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é o único instrumento que nós temos para vencermos o diabo. Como que o crente vai vencer Satanás? Se a palavra não estiver nele, como nós vamos vencer o diabo, o adversário? Se a palavra de Deus não estiver em nós. Jesus disse em João capítulo 15, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, vocês vão pedir, pedireis o que vós quiserdes, e isso acontecerá, se sucederá. Porque, amados,
Nós precisamos entender que o nosso adversário, que Satanás, ele só é vencido por meio da palavra. E o maior exemplo que nós temos é o nosso Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Em Mateus capítulo 4, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto e foi tentado por Satanás, todas as vezes que o diabo tentava trazer um argumento para Jesus, Jesus tinha uma resposta para o adversário, e a resposta de Jesus era: está escrito. Está escrito. Está escrito. Amados, nós vencemos o adversário pelo poder da palavra. O jovem vence o inimigo, o adversário, o diabo, pelo poder da palavra. 1 João 2,14, parte B. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus habita em vós e já tendes vencido o maligno. Sem a palavra de Deus, o crente é um crente derrotado, irmãos. Você pode cantar bem, você pode tocar bem, mas eu quero dizer, se você não tem a palavra, você é um crente derrotado. Você não consegue vencer o diabo, senão por meio da palavra, da confissão da palavra de Deus. É a confissão da palavra que derrota o diabo. E é interessante que, quando Davi enfrentou o gigante Golias, geralmente nós mencionamos a pedra que foi arremessada de encontro à testa, à fronte daquele gigante, mas nós nos esquecemos que a batalha foi vencida não foi com a pedra, foi com a espada. Ele pega a espada do gigante e arranca a sua cabeça. É pela espada que nós vencemos o nosso adversário, é pela palavra de Deus que nós vencemos os nossos inimigos. Então, amados, precisamos meditar na palavra, precisamos estudar a palavra, precisamos conhecer a palavra, precisamos colocar a palavra em prática. E como nós colocamos a palavra em prática, se não confessando a palavra? Eu pergunto aos irmãos. Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa na areia. Mateus capítulo 7, sermão da montanha, finalzinho ali do sermão. E vieram os ventos, o vendaval, a chuva, e ele não resistiu, grande foi a queda. Mas aquele que ouve a minha palavra e as põe em prática é semelhante ao homem que edificou a sua casa na rocha. Praticar a palavra, irmãos, é crer, é confiar no poder da palavra e confessá-la no momento certo. Quantas vezes o inimigo tem soprado na sua mente: para que você continuar vivendo? Não há razão para viver. Acaba com isso logo. Olha a faca aí. Olha a corda aí. Olha o cinto aí. Às vezes o diabo faz isso. Quem tem a palavra não é vencido pelo adversário. Porque quando o inimigo vem contra as nossas vidas e vem atacar através de pensamentos malignos, terríveis, nós o vencemos pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! O crente que tem a palavra é diferente, irmãos, porque o diabo, ele nos tenta mesmo, nós somos tentados, é bíblico. Mas quando o crente tem a palavra é diferente. Porque o inimigo, ele foge, ele corre. A palavra do Senhor diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como que o diabo foge? Satanás, a fé é muito importante, mas Satanás, o adversário, é vencido pelo poder da confissão da palavra de Deus. Nós temos que ter essa palavra no nosso coração, na nossa mente. Essa palavra precisa fazer diferença na nossa vida. Nós precisamos acreditar na palavra. Semana retrasada teve um pastor na nossa igreja, o pastor Magalhães. Ele é uma referência na nossa cidade, na área de libertação. E é interessante, amados, que todas as vezes na cidade de Patinga, quando eles não conseguem expulsar um demônio, eles procuram o pastor Magalhães. Eu não sei se o varão conheceu o pastor Magalhães. É uma pessoa simples. Um homem já com 69 anos de idade. Ele pregou recentemente na Peniel. Eu achei muito interessante que ele deu vários testemunhos, muitos testemunhos. E dentre os testemunhos ele falou: o que expulsa demônio não é jejum. O que expulsa demônio não é oração. O que expulsa o demônio é você acreditar na palavra de Deus e confessá-la. Os demônios, quando os discípulos voltaram da missão, dos 70, Lucas 10:10, eles voltaram admirados porque até os espíritos sujeitavam-se aos discípulos. É tremendo, irmãos, o poder da palavra.
Porque o inimigo, ele não pode prevalecer onde existe a palavra de Deus, onde a palavra de Deus é praticada. Nós temos que entender isso, que a palavra de Deus não é ela é de Deus, ela vem de Deus para os homens, ela é poderosa, tão poderosa que quando o Senhor Deus criou o universo em Gênesis capítulo 1, Ele não criou o universo através da sua mente. Por que Deus usou a palavra? Por que Deus disse, haja luz, haja a parte seca? Por que Deus separou a luz das trevas? Por que Deus sempre falava? Deus tem poder, amados, para fazer tudo simplesmente no estalar de dedos. Deus poderia ter feito todo o universo assim, ó, tup, porque Ele tem poder para isso. Mas o próprio Deus, Ele usa a palavra, nos ensinando que o sobrenatural, ele se manifesta quando nós confessamos a palavra de Deus. Amados, como é importante confessarmos a palavra de Deus. Porque nós só temos uma vida vitoriosa quando essa palavra está em nós. Você pode ler em toda a Bíblia e você vai perceber que só há prosperidade na palavra de Deus. Fora da Bíblia não tem prosperidade. Você pode conferir Josué capítulo 1, Salmo 1. O homem que tem prazer na lei do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite, tudo que ele faz prospera. E foi o conselho que o Senhor deu a Josué quando ele assumiu, que ele tinha que meditar e guardar as palavras deste livro, e meditar de dia e de noite, e fazer tudo conforme Moisés, o meu servo, havia feito. Porque você prosperará em seus caminhos. A prosperidade, a bênção vem através da palavra de Deus. Mas não existe prosperidade, não existe vida vitoriosa fora da palavra de Deus. E nós precisamos confessá-la para termos vitória sobre o nosso adversário. Outro ponto importante, amados, é que a confissão, ela expande o reino de Deus. A confissão é a forma com que o reino de Deus cresce. Em Atos 1:8, quando o Senhor Jesus disse que os discípulos receberiam poder do Espírito Santo que viria sobre eles, eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, a igreja, o reino de Deus ia se expandir pelo poder da pregação, pelo poder da confissão. Ser testemunha, embora a palavra no grego esteja martirel, esteja ligada a martírio, esteja ligada a pessoa entregar a sua própria vida, ali Jesus está falando sobre o poder da pregação do Evangelho. Irmãos, o reino de Deus só cresce quando nós confessamos a palavra. Quando nós confessamos a Cristo, é pelo poder da confissão. Os irmãos podem imaginar se no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, o fogo veio, a unção de Deus veio sobre os 120 que estavam no cenáculo. A palavra do Senhor nos diz, amados, que diante daquele acontecimento maravilhoso, daquele grande mover do Espírito Santo, as pessoas ficaram em dúvida. O que estava acontecendo? Os irmãos podem imaginar se Pedro não tomasse a palavra e pregasse. Se Pedro não confessasse naquele momento. Ao poder da confissão. Nós somos testemunhas vivas. Aí ele começou a falar de Jesus, do Cristo, do Salvador, das profecias, das promessas lá do Antigo Testamento, e trouxe naquele momento o que estava acontecendo ali, era a promessa. A promessa que foi dada em Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E a palavra do Senhor nos diz, amados, que quase 3.000 almas se renderam ao Senhor pelo poder da pregação, pelo poder da confissão. Amados, nós temos que pregar a palavra. Você quer ver a sua célula crescer? Pregue a palavra. Você quer ver o reino de Deus crescer, as almas se renderem ao Senhor? Pregue a palavra de Deus. Tenha um compromisso com a palavra, tenha uma aliança com a palavra. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. É muito bom ler livros. Eu já li muitos. E sempre estou lendo livros. Mas, irmãos, por mais que você leia um livro de alguém, que esse livro seja importante para você, olhe para mim. Nenhum livro substitui a Bíblia. Nenhum livro substitui a palavra de Deus, por melhor que ele seja. Não pregue o livro que você está lendo. Pregue a palavra de Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus é que transforma. Às vezes nós queremos concorrer com Deus. Temos tantos argumentos. Usamos, não é isso?
Existe, na verdade, amados, a arte de pregar, da oratória, a arte da persuasão. Hoje a neurolinguística existe, a ciência tem evoluído em relação a essas questões. Mas eu quero dizer aos irmãos que nada disso transforma o coração do homem, senão a pregação da palavra de Deus. Nada pode substituir a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Bíblia é livro de cabeceira, é livro para a gente ler todo dia, meditar nele de dia e de noite. Você tem que dar uma pausa naquele livro lá e voltar para a Bíblia, viu, irmão? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu li poucas vezes, irmãos. Eu li apenas 17. Nós temos um pastor em Patinga que já leu a Bíblia 69 vezes. Pastor Stefson de Araújo. Talvez os irmãos conheçam, ele formou aqui no 100. Todo ano ele lê a Bíblia 3 vezes. E ele já deve estar beirando os 70 anos de idade. Irmãos, nada pode substituir a palavra de Deus. E nós precisamos entender que a expansão do reino de Deus, ela vem pela pregação do Evangelho, ela vem pela confissão pública. Nós precisamos confessar a Cristo, o nosso apóstolo e sacerdote. Nós precisamos reter firme a nossa confissão. Por que você parou de pregar? Por que você parou de profetizar? Por que você parou? Por que você está calado, está calada? Ah, não, estou dando tempo. Meu Deus. Tem um texto aqui interessante, em Atos 4:20, é quando Pedro e João estão diante do Sinédrio da Suprema Corte Judaica. E eles são pressionados a não pregar o Evangelho. Em Atos 4:20, sendo pressionados, eles dizem... Pedro abre a sua boca mais uma vez e diante das autoridades, dos ministros da justiça, ele diz: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Pedro estava dizendo para as autoridades: vocês podem nos matar, vocês podem tentar nos calar, mas ninguém vai nos calar. Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos confessar a Cristo. Eu tive pensando por quê? Os mártires, esses homens e mulheres, os discípulos, quando eles morreram, todos eles foram martirizados, com raras exceções. Por que diante da sentença de morte, diante do carrasco, diante do gladiador, dos gladiadores, diante dos leões famintos, diante dos animais vorazes, diante da fogueira, eles não ficavam calados? Meu Deus! Ei, calabarraceira, mãe. Você pode imaginar a quantidade de pessoas que estavam nas arenas romanas, vendo os cristãos sendo mortos? E era a última oportunidade que eles tinham para confessar a Cristo. Era a última oportunidade para falar de Jesus. Tantas pessoas ali na plateia que não conheciam Jesus, que não sabiam quem era o Cristo. É o que João escreveu no Apocalipse 12:11. Os que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Porque diante da morte eles não tiveram as suas vidas por preciosas, eles confessaram a Cristo. Amados, o reino de Deus, ele é expandido, o reino de Deus, ele cresce pela confissão. E quando eu leio Tiago capítulo 3, que é o capítulo da língua, é interessante porque ali ele fala mais do lado pejorativo, do lado negativo da língua, mas ele fala também do lado positivo. E no capítulo 3, versículo 5, ele fala assim: a língua é pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ele está comparando a língua com uma fagulha que incendeia um bosque, uma floresta inteira. Irmãos, o fogo pega, o fogo de Deus é alastrado pelo poder da confissão. Quantos avivamentos aconteceram? Você pode estudar a história dos avivamentos pela confissão. As pessoas começaram a confessar os seus pecados. As pessoas começaram a confessar a Cristo. E a glória de Deus veio sobre a igreja, veio sobre a noiva. E eles foram incendiados pelo fogo do Espírito Santo, pelo poder da confissão.
Amados, nós não podemos nos calar, nós precisamos confessar a Cristo. E para a gente fechar aqui essa palavra, sobre o poder da confissão, que a confissão, ela glorifica a Deus e engrandece o seu nome. Eu falei com os irmãos que a palavra iada no hebraico, ela quer dizer louvor, ela quer dizer confissão, ela quer dizer dar graças. Irmãos, eu estive pensando sobre o louvor, como que o louvor é importante. Porque na verdade, amados, o louvor são declarações, são confissões públicas. O salmista Davi, o tempo todo ele quer contar as maravilhas do Senhor. Ele quer diante da congregação falar, confessar de tudo aquilo que o Senhor, de que Yahvé estava fazendo na sua vida. E ele queria cantar, ele queria falar, ele queria contar as maravilhas, acompanhado de instrumentos musicais, de harpas, de alaúdes, instrumento de cordas altissonantes. Porque o livro de Salmos é um inário judaico. Eles cantam os salmos até hoje. É um inário. Como nós cantamos as nossas canções, os judeus também têm um inário, que é o livro de Salmos. E através do louvor, através da adoração, os judeus, os hebreus, aqueles que adoravam Yahvé, eles confessavam as manifestações, as ações, o sobrenatural, tudo aquilo que Deus havia feito no meio do seu povo. Então ele fala sobre a importância de Davi. Ele sempre está falando que ele não iria se calar, que ele ia cantar um cântico novo, que ele ia contar das maravilhas do Senhor. No capítulo 7, no capítulo 8, versículo 2, ele disse que da boca dos pequeninos e das crianças que mamam, tu suscitaste o perfeito louvor. Como Deus pode suscitar louvor de uma criança de peito? Meu Deus, o Senhor recebe, parece até o choro, né? Mas como que é bonito quando a criança cresce na igreja e ela vai ouvindo os louvores, ela começa a tentar a cantar e louvar. Deus recebe os louvores. E quantas vezes diante de um louvor tão bonito quanto o que foi cantado aqui hoje, nós nos calamos. Louvor é confissão. Você sabia que muitas vitórias vêm pela adoração e pelo louvor? Você sabia que a maioria das pessoas que são batizadas pelo Espírito Santo são batizadas através da adoração e do louvor a Deus? Não é simplesmente para a pessoa falar, Senhor me batiza, não. É pela adoração, é pelo louvor. Parece que foi o salmo que foi lido aqui no início, no Salmo 100. Entrarei em suas portas. Hein? Foi lido aqui no início do culto? Como que entrarei nas suas portas? Como? Salmo 100. Entrarei nos teus átrios. Como? Hein? Com hinos de louvor. Davi, eles já entravam no templo cantando, adorando. E muitas vezes, amados, o ministro de louvor está se esforçando, ele está ministrando, ele está chorando, ele está quebrantado, mas parece que parte da igreja está alheia a tudo que está sendo feito, a adoração que está sendo prestada ao Criador dos céus e da terra. E quantas bênçãos, amados, nós deixamos de alcançar por não haver gratidão em nossos lábios, por não haver louvor em nossa boca. Muitas vitórias vêm pelo louvor. Eu já vi, irmãos, eu cresci no meio renovado. Sou da renovação espiritual desde pequeno. Meu pai foi pioneiro da Convenção Batista Nacional. E eu cresci nesse meio. E eu lembro que muitas vezes em reuniões domésticas, cultos nos lares, os demônios se manifestavam. E muitas vezes o demônio saía não é pela palavra, era pelo louvor. Deus dava uma direção, vamos cantar. E só de louvar, de adorar, o diabo saía. Quantas vitórias, irmãos, advêm através do louvor, da confissão. O louvor é uma confissão de ações de graças, de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez na sua vida, pelo que Ele tem feito, por aquilo que o Senhor representa para você. Isso é o louvor, isso é a adoração. Salmos são confissões públicas. Davi não queria ficar cantando sozinho para as ovelhas do seu pai apenas.
Davi queria estar no meio da congregação como nós estamos aqui. Davi queria contar os testemunhos, louvar e adorar o Senhor na presença da congregação. E quantas vezes nós nos calamos na presença da congregação? A irmã falou quando estava ministrando aqui, que a coisa mais bonita que ela vê no louvor é quando a igreja canta, é bonito. Deus se agrada. E muitas vezes quando você está cantando, você sabe que Deus está trabalhando por você lá na sua casa, nos seus negócios, nas suas causas. Irmãos, Amassuri canta lá, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Tem gente que é curada, tem gente que é liberta no momento da adoração. Às vezes a pessoa entra angustiada no culto, só pela adoração, só por louvar ao Senhor, a pessoa já é liberta. A pessoa, o seu humor, o comportamento já muda, o sentimento já muda, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E para a gente fechar em Crônicas capítulo 20, 2 Crônicas capítulo 20, nos fala da palavra, da história do rei Josafá. É uma história bem conhecida, mas uma história muito linda. Porque Josafá era um homem temente a Deus, e a palavra do Senhor nos diz que os exércitos do inimigo, os amonitas, moabitas e dos montes Seir, uma grande multidão veio contra Josafá. Josafá ficou tremendo de medo, era uma multidão incontável. Era uma situação, irmãos, que ele não tinha como resolver. Talvez você esteja numa situação como essa. Talvez no seu casamento, talvez nas suas finanças, talvez na sua vida espiritual, no seu ministério. Talvez você esteja como Josafá, você está diante de uma situação que você não pode resolver, mas sabe o que Josafá fez? Tem gente que quando tem problema, a primeira coisa que ele faz é foge da igreja. Não. Se você está com problema, venha para a casa do Senhor. A Bíblia nos diz que ele declarou um jejum, decretou um jejum, e ele se humilhou e foi para a casa de Deus. Foi para a casa do Senhor. E começou a buscar o Senhor. E começou a se lamentar diante do Senhor. E Deus levantou naquele momento que eles estavam ali buscando a face do Senhor. Deus levantou um levita e falou o seguinte com Josafá: nessa peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Irmãos, é muito lindo. Aí Josafá ele dá uma palavra muito bonita para o povo, falando que crede nos profetas do Senhor que vocês vão prosperar. Creia na palavra de Deus, creia na profecia, vocês vão prosperar. E irmãos, Deus deu uma estratégia. A estratégia qual era? Simplesmente os levitas iriam na frente dos armados. Os levitas iriam na frente dos armados, foram na frente dos armados com seus instrumentos, cantando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que coisa linda. Mas irmãos, quem é levita aqui? Os levitas. Você teria coragem de ir à frente dos armados? Tem que ter fé, tem que acreditar, tem que confiar e tem que confessar. Eles começaram a tocar os instrumentos e a cantar. E a Bíblia diz que Deus desceu no arraial dos inimigos e confundiu os inimigos, e eles começaram a se matar um ao outro. E grande foi a vitória naquele dia. Sabe por quê? Porque o povo adorou o Senhor, porque o povo confessou o Senhor, porque o povo creu na palavra de Deus e confessou a sua palavra. E diante, amados, daquela situação, a palavra do Senhor nos diz que eles ficaram 3 dias pegando despojos dos inimigos. Veio prosperidade pela confissão, pelo louvor, pela adoração. E no 4º dia, quando eles já tinham pegado muita coisa, eles foram para o templo adorar o Senhor e agradecer a Deus. Então, amados, se a situação está difícil, eu quero te dizer: louve, adore ao Senhor. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus, Ele cuida, Ele cuida. Ele cuida. O grande problema é que às vezes nós estamos diante de uma situação difícil. E a nossa tendência às vezes é o contrário: a gente ficar calado, a gente parar de ir na igreja. Eu não vou na igreja mais. Isso aí, irmãos, eu quero dizer para os irmãos, Deus, irmãos, Deus não cede aos nossos mimos, às nossas chantagens emocional. Deus não é assim. Às vezes o pai e a mãe são assim, cedem a
a sua pirraça. Às vezes a esposa e o marido cedem a pirraça, os filhos cedem a pirraça. Deus não cede a pirraça de filho nenhum. Não cede. Deus não cede, irmãos. Deus ele não poupa filho. A Bíblia diz em Romanos 8 que aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes os entregou, porventura não vos dará todas as coisas. Deus não poupa nem filho. Aquilo que o filho tem que passar, ele vai passar. Deus não é igual a gente que coloca a redoma em volta de filho, não. Ai, vai machucar, não tem disso com Deus, não. Aquilo que o filho tem que passar, ele tem que passar. E às vezes a gente pensa que a nossa chantagem emocional com Deus vai adiantar. Eu não vou na igreja mais, eu vou fazer pirraça. Ô meu filho, você não conhece o Senhor não? Você já esqueceu o que Ele fez por você lá atrás? Você esqueceu de onde Ele te tirou? Comece a adorar o Senhor. Está difícil, louve, cante. Pega aquele violão seu empoeirado, lá enferrujado, e coloca uma corda nova naquilo lá, e começa a tocar de novo e adorar o Senhor. Porque, amados, a vitória vem pela confissão, a vitória vem pela adoração, a vitória vem pelo louvor. A vitória vem quando nós confessamos, quando nós abrimos a nossa boca, o céu se movimenta em nosso favor. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia! Toda a honra, toda a glória pertence a Ele. Quando a gente confessa, irmãos, os céus conspiram em nosso favor. O mundo espiritual se move pelas nossas palavras, pela nossa confissão. Da confissão, o mundo se move. Como a confissão é importante. O poder da confissão, amados, através da confissão vem a redenção. Através da confissão nós experimentamos o sobrenatural. Através da confissão nós vencemos o diabo. Através da confissão nós expandimos o reino de Deus. Através da confissão nós glorificamos o seu nome. Amém? Eu quero encerrar essa palavra, irmãos, com uma palavra de Abraão. Eu gosto dessa palavra de Abraão. Romanos capítulo 4, versos 19 e 20. Paulo escrevendo acerca de Abraão, nosso pai na fé, ele diz o seguinte: sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, meu Deus, e de idade avançada a de Sara, Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Olha, irmãos, Abraão dava glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Tem crente que não gosta da glória não, né? Irmãos, a glória é dele. Devolve a glória ao Senhor. Amém, nessa noite. Dê a glória devida ao teu santo nome. Tributai ao Senhor, diz a palavra do Senhor, diz o salmista, tributai ao Senhor glória e força. Tributar é tributo, é dívida que nós temos para com Ele. E nós tributamos ao Senhor dando glória a Ele.